Vamos lá? Para fora, Lagoinha. Vamos ler com vontade. 1, 2, 3 e... Pai querido e santo, essa é a tua palavra, Senhor, e nós já agradecemos por ela, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada, Senhor. Pai, fala conosco, Pai, nessa noite, Senhor, que o pregador dessa noite desça, para que o teu nome cresça, Pai. Pai, me usa nessa noite, ó Pai, conforme o Senhor queira, Pai. Eis-me aqui, Pai, sou totalmente dependente de Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa palavra ela é muito poderosa porque mesmo antes das pessoas começarem a murmurar, a pensar algo de desistir, o Senhor Jesus ele já sabia. Ele já sondava os corações para que essas pessoas entendessem. Porque nós não precisamos somente do alimento físico. É claro que nós precisamos. Mas nós precisamos muito mais daquilo que vem do céu, da palavra viva do Senhor. E era isso exatamente que Jesus estava falando, para que ele se atentasse naquilo que o Espírito estava sendo alimentado. Porque nós, quando estamos com o nosso Espírito fortalecido, a nossa carne é menos dos problemas. Porque nós vamos entender porque nós estamos seguindo Jesus. Para que nós estamos seguindo Ele? Para que nós estamos falando da palavra dEle? Então as pessoas já andavam perto de Jesus murmurando. Por quê? Eu escrevi aqui, ó, que todos que estavam ao redor de Jesus pareciam iguais, mas não era. Havia multidões que seguiam por interesse, havia os discípulos que seguiam por transformação. Esse ponto é um ponto muito forte, porque quando a gente está precisando realmente, que a gente já não tem mais coisa o que fazer, a gente corre aos pés de Jesus. A gente já vai pedindo a Ele, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só que a transformação, ela vem antes do problema chegar. Se você está transformado antes do problema chegar, isso não nos abala, porque nós estamos fortes no Espírito, amém? Mas hoje também não é diferente nas igrejas. Existem duas multidões que andam na igreja. Uma multidão, um se chama multidão e o outro se chama discípulos. E esse é o tema dessa noite. Você é multidão ou você é discípulo? Quando o Senhor falou comigo sobre esse tema, eu me senti constrangido. Eu fiquei, Senhor, parece que a gente faz tanto na sua casa para adorar o teu nome, para aprender mais do Senhor, alcançar outras vidas. Mas quando eu me deparo com uma palavra dessa, parece que a gente não faz nada. Parece que a gente está parado no mesmo lugar. Por que eu estou falando de duas multidões? De dois tipos de multidões. De pessoas. Porque tem pessoas que vêm na igreja, se enchem da glória de Deus, se enchem da palavra de Deus, adora a Deus, chora na presença de Deus, está cheio, transbordando, mas quando sai pelas portas, fica só dentro dele. Então isso é em vão que a gente está fazendo. A gente tem que se encher de Deus, não é para a gente ficar gordinhos espirituais, digamos assim. Nós nos enchemos de Deus porque tem pessoas aí fora que o Senhor quer que nós levamos as boas novas para essas pessoas. Porque quem realmente está com Jesus para transformação, ele não desiste. Ele continua até o final. E esse top, eu quero tocar em 3 tops que vai falar muito ao nosso coração, que já falou muito comigo.
que a primeira multidão busca somente benefício e não transformação. Lá em João 6:26 fala assim, ó: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa palavra, quando lá no início dela, ou até o terceiro tópico, ele fala que os discípulos foram para outra margem do rio. Só que Jesus não foi. Só que tinha uma multidão lá fora esperando também para ir junto. Só que quando eles despertaram, já havia um barco que tinha saído com os discípulos. Só que Jesus, ele não foi. Ele ficou na margem com a multidão. Só que aí você já conhece essa história que o mar fica revolto, os discípulos se desesperam, e quem vem em cima das águas? Jesus. Jesus vem caminhando. Por que Jesus fez isso com os discípulos e não com a multidão? Porque nesse mesmo versículo ele vai falar de pessoas que também tinham barcos, que também estavam se preparando para fazer essa mesma cruzada. Só que Jesus deixou a multidão lá, porque ele já havia sondado o coração. Mas ele pegou 12 e falou assim: vai na frente, eu quero ver se vocês estão comigo mesmo. E isso é interessante, porque quando a gente tem esses confrontos do Senhor para realmente saber se você está firme nele, a gente começa a dar poder às ondas. A gente começa a dar poder aos problemas. A gente começa a dar poder para aquilo que não deveria te abalar. Para quem está firme no Senhor Jesus. E ali os discípulos se desesperaram, gritaram, eu creio que ficaram meio pirados. Mas veio o Salvador andando pelas águas. Até eles terem o conhecimento que era Jesus, o coração deles estava preocupado. E eu creio que eu e você estivesse ali também estaria na mesma situação. Só que eu não quero falar só sobre isso. Eu quero tocar em pontos que vai ser muito objetivo, né? Porque lá no final desse capítulo, Jesus fala que eles acalma a tempestade, eles atravessam e em seguida a multidão vem atrás. E quando eles chegam lá, primeira coisa que eles perguntam: Senhor, como que o Senhor chegou aqui? Isso é a multidão. Como que o Senhor chegou aqui? Porque havia outros barcos, mas saiu um primeiro e o Senhor ficou. E depois o Senhor sumiu e a gente ficou e agora estamos aqui. Como que você chegou aqui? E Jesus fala para ele assim: mas vocês só vieram atrás de mim pelo pão que vocês se alimentaram. Porque antes eles haviam se alimentado do pão. Então são pessoas com interesse no Senhor Jesus. Não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. E nós não adoramos a Deus pelo aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo aquilo que Ele é. Rei, Salvador, Criador do céu e da terra. Salvador da minha e da sua alma. É esse Jesus que nós devemos caminhar e adorar a Ele. Que nós devemos andar a Ele como discípulo. Aleluia, Jesus. A multidão ela só estava interessada no milagre e não no mestre. Esse ponto a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil a gente começar a se desviar daquilo, olhar para aquilo que o Senhor só faz, para aquilo que o Senhor só realiza aos olhos nus. Mas a gente acaba esquecendo de Jesus. A gente acaba esquecendo que é no nosso quarto, é no secreto, que nós devemos adorar Ele, buscar Ele, em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Eles queriam somente pão, cura, solução e alívio imediato. Se a gente for olhar para o cenário de hoje, vê se não é assim conosco. As coisas apertam no trabalho, a gente quer uma solução. A gente está passando uma dificuldade, a gente pede um maná ao Senhor. Só que aquele que está firmado no Senhor, a palavra de Deus fala que as bênçãos virão atrás daqueles que creem. E nós devemos andar em busca dessa santidade em Cristo para que essas bênçãos nos sigam. Só que a multidão que ali estava, eles não queriam a mudança. Eles não queriam um aperto de Jesus. Ele estava atrás de Jesus para ver o que estava acontecendo. Ele estava atrás de Jesus para entender como que aquilo aconteceria com um simples ser humano. Eles não buscaram entender quem era a pessoa de Jesus. Mas tinha 12 ali e falaram: não, vamos para frente, vamos seguir, vamos preparar o caminho, vamos estar com Ele todo o tempo. Porque tem pessoas que vão vir e vão murmurar na presença de Deus.
Mas nós que somos discípulos, nós estamos com o nosso coração cheio para falar, não, mas não é assim que se faz. O Senhor, Ele prometeu, Ele garante. Nós temos que tomar posse dessa palavra do Senhor. Porque se nós não andamos tomando essa palavra para a gente e aplicando na nossa vida, nós vamos andar como um hamster, na mesma roda o tempo inteiro. E nós vamos acabar virando multidão. E a multidão, eles ficam só no círculo. Ele não sai da bolha. Por quê? Porque ele tem medo de faltar aquilo que eles precisam. Ele tem medo de sair do caminho e ver Jesus operando milagres. Ele tem medo. Só que eles não se atentaram porque o Senhor estava preparando 12 para que os próprios 12 fizessem aquilo que o Senhor estava fazendo. Fazendo um milagre, curando, expulsando demônios. Porque esses são discípulos. Discípulos, ele não para. Se nós pudéssemos colocar numa aplicação para hoje, seria, tem gente que só quer, tem gente que só ora quando está em crise. Só vem à igreja quando precisa de resposta. Aleluia, Jesus. Que essa palavra hoje seja resposta ao nosso coração. E nós não precisamos só fazer esses atos para Jesus quando nós precisamos dele. Aleluia, Jesus. Deus ele não quer ser só um socorro de emergência. Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer tomar a tua vida na mão dele e ele controlar todas as tuas circunstâncias. Tudo aquilo que você precisa, ele quer que coloque assim, ó. Às vezes a gente está ali nessa roda, e o Senhor está olhando para a gente, falando, filho, me dá aqui. É tão simples resolver isso daqui. Eu não quero que você seja multidão que se dispersa. Eu quero que você seja discípulo. Amém? O segundo ponto fala assim, ó. O discípulo aceita o custo do evangelho. Mateus 16, 24 fala, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vê que o Senhor está falando com multidões, porém Ele está direcionando essa palavra para 12. Larga tudo, vem comigo, porque Ele já sabia o coração deles, que eles não iriam desistir, apesar que um traiu, né? Mas não desistiram, foram até o fim, para se cumprir o propósito. Para se cumprir o propósito do Senhor, até Judas é bênção. Para se cumprir a bênção do Senhor, o propósito do Senhor, até Judas é bênção. Até o deserto ele é bênção. Até as ondas que estão tirando o seu sossego, ela é bênção. Para que você entenda, só Jesus que toma conta daquilo que está fora de controle. Enquanto nós temos o controle para fazer, para assumir os problemas e fazer aquilo que você precisa, não é Jesus, não é o Espírito Santo que está trabalhando, e nós precisamos entregar isso a Ele. Ser discípulo não é confortável, é estar comprometido. Seguir Jesus envolve renúncia, obediência, entrega diária. Eu sei que é difícil porque eu já estive nesse lugar de renunciar. É difícil renunciar às coisas que a gente fazia antes. Eu sei que dói. Mas quando a gente entende isso, que você renunciar não é você estar só largando os teus gostos, mas você está começando a fazer a vontade do Pai. Você está se afastando daquilo que você fazia e você está se aproximando do Pai. Esse é o propósito do discípulo. O discípulo, toda vez que ele se aproxima do Pai, ele não só vê aquilo que o Senhor está fazendo em multidão, com a multidão, porém ele vê no secreto. Ele está vendo Jesus operando. Ele está vendo Jesus conversando com o Pai. Eles estão orando com Jesus. Eles estão vendo os passos que Jesus está fazendo fora da multidão. Mas para isso nós devemos que renunciar ao mundo, renunciar à multidão e começar a andar aquilo que a palavra fala para nós fazer. Buscar ao Senhor todo o tempo. A obediência é isso. É você renunciar. Você já está obedecendo ao Senhor. E a entrega diária ao Senhor. Não é só a gente ficar 5 minutinhos orando.
Eu sei que nosso tempo é corrido, nos trabalhos, na vida. Porém, o Senhor, a gente tem a oportunidade de estar falando com o Senhor todo o tempo. O lugar que eu mais falo com Deus é no carro. Dirigindo, eu creio que todo mundo que dirige aqui tem o seu momento. Eu não sei se é com Deus, se é ouvindo uma música, ou falando com alguém no Brasil, ou se aproximando de pessoas. Mas eu optei de estar dentro do carro falando com Deus. Às vezes a gente chega cansado em casa e só quer deitar e dormir, porém eu já fiz aquele meu devocional diário. É engraçado que às vezes eu estou no carro orando, Deus me entrega uma palavra, Deus me entrega alguma coisa, eu ligo para a pastora Adriana. Aí eu vou perturbar ela, pastora, me ajuda nisso aqui, eu não entendi. Aí ela me traz uma clareza, eu falo, Senhor, obrigado. Por quê? É diário, é todo o tempo. Enquanto a multidão diz, o que eu ganho com isso? Os discípulos dizem, o que eu preciso deixar por causa disso? O Evangelho de Deus. O que eu preciso renunciar para não ser multidão? É vir mais vezes à igreja? Culto da semana, que é o dia que está cansado. E não quero vir, eu estou cansado, eu tive um dia duro. O teu corpo está pedindo isso, a tua carne está pedindo isso. Mas o Senhor está fazendo, não, se esforça mais um pouquinho. Vem que eu vou te trazer um renovo. Eu vou te dar algo que você vai se alimentar, que você não vai precisar mais pensar nesse cansaço. Você vai estar buscando a minha presença. Não existe discipulado sem cruz. Aleluia, Jesus. Você vê que o Senhor Jesus, ele estava discipulando a multidão, discipulando todos eles nessa caminhada que ele teve, nesses 3 anos, só por um propósito: morrer por mim e você. Mas muitos que estavam naquela multidão estavam julgando ele. Solta Barrabás, crucifica ele. Ouviram Jesus, viram o Senhor fazendo milagre, mas eles não se preocuparam em entender que o Senhor estava separando pessoas para caminhar com ele, para ver a glória dele na hora que eles fossem mortos, na hora que ele ressuscitasse. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E os discípulos, eles renunciaram muita coisa, porque não existe crescimento sem renúncia. Eu nunca ouvi falar uma pessoa que largou tudo e começou a servir Jesus que se desviou no caminho. É mais fácil a gente ver pessoas que não têm nada, o Senhor abençoa e ele sai da presença de Deus. Mas todo aquele que obedece, renuncia ao Senhor e segue com ele, ele já sabe que a vitória é garantida. Ele já está entendendo, porque ele sabe que o Senhor está voltando para buscar ele, para buscar a igreja que espera o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nesse processo cristão que nós temos, aonde você está? Qual o patamar? Você está como multidão ou você está como... Aleluia, Jesus. Ser discípulo dói, mas é prazeroso. Não tem lugar melhor de que estar na presença de Deus. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida ministerial. Às vezes a gente não entende o porquê acontece no nosso trabalho. Mas às vezes é só Jesus te apertando um pouquinho, falando: vem ser meu discípulo. Vem para perto de mim, vem para perto de mim. Eu quero te ensinar, eu quero te mostrar o caminho que você tem que fazer. Aleluia, Jesus. Eu sei que nós somos carnais, às vezes a gente quer pegar um pelo pescoço. Mas se nós não tiver Jesus no centro da vontade das nossas vidas, nós vamos dar vazão à carne. Nós vamos ser multidão e querer crucificar, e querer que mate, querer que solte aquele que não presta, e coloca o santo justo na cruz. Ai, Jesus, aleluia, Pai. Eu sei que é difícil quando a gente está na multidão. Depois de muitos anos, 7 anos, quase 8 anos aqui na Flórida, o Senhor nos deu a oportunidade de ir na Disney. Para o aniversário da minha filha, nós fomos ali. Gente, é muita gente. E olha que eu fui na segunda-feira. Muita gente. Só que tem pessoas que é muito mal educada. Entra na sua frente, pisa no seu pé, não pede uma desculpa. Você está na fila ali quase 2 horas, aí vem uns bonitos e entra na tua frente. Mas se a gente for multidão que nem eles, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim: não, por favor, passe. Vá você primeiro. Eu já esperei 1 hora, o que é mais 1 minuto?
por favor, passa. Ou a gente vai ser multidão e falar, tá maluco? Sai daqui, eu estou aqui um tempão esperando, por que você vai passar a minha vez? A vontade não é essa? É só eu que penso assim, Mas teve um momento lá que eu tinha que fazer isso. A pessoa querendo pegar a nossa comida, aí eu falei, Jesus, e agora? Eu falei, o que o Senhor faria no meu lugar? Senhor, eu multiplicaria. Falei, obrigado, Jesus. Porque eu escolhi ser discípulo, eu não escolhi ser multidão. E o Senhor conta com isso nessa noite, que nós possamos ser discípulos dele. Tem gente que fica ainda preocupado com isso. Ah, não, mas essa palavra de discípulo é para aquelas pessoas que estavam lá com Jesus, que blá, blá, blá. Não, até hoje. Nós somos discípulos do Senhor. Se nós servimos ao Senhor, nós temos que andar conforme a vontade e o querer dele. Não tem essa de ser cristão aqui dentro e ser mundano lá fora. O Senhor nos chama para uma responsabilidade. Mas por que a gente tem que ter essa responsabilidade? O terceiro tópico fala assim, a multidão vai embora quando a palavra confronta. É aí onde eu quero chegar. João 6,66 fala assim, quando Jesus começou a falar a verdade, difícil de se ouvir, a multidão diminuiu. A multidão diminuiu. Será que quando o Senhor Jesus está apertando a gente, o glória acaba? O aleluia vai embora? A adoração fica para trás e os problemas tomam sua mente? O problema toma o nosso coração? Aleluia, Jesus. A multidão gosta de ver milagres, mas não gosta da mensagem. Porque a mensagem do Senhor Jesus é de confronto. Ele veio para confrontar a lei da terra. E até hoje ele me confronta. Eu não sei vocês, mas é diário. Ele me confronta o tempo inteiro. E é aí que a gente vê quem está firme realmente. Se as coisas boas da América te desvia do confronto de Deus, nós temos que começar a pensar mais uma vez. Será se realmente eu estou convertido ao Evangelho? Será realmente eu estou preparado a ser um discípulo de Jesus? Será se eu negaria tudo que eu tenho ou tudo que eu faço para me tornar discípulo? É difícil negar tudo. A minha vida inteira foi dentro de uma academia treinando esporte. Já fiz um monte de arte marcial, que é uma área que eu curto, gosto. Mas foi a primeira coisa que Jesus me pediu. Ele falou assim, eu tenho um projeto na sua vida. Eu nem sabia o que era profecia, mas eu já estava ali sentindo algo diferente. Eu tenho algo na sua vida, eu quero te levantar nessa terra. Eu não te trouxe para cá só para ganhar dinheiro. Eu te trouxe para cá para você realmente conhecer quem Jesus é. Mas eu quero que você me dê a sua academia. Eu quero que você tire esse orgulho do seu peito, que aonde você chega, você é o cara. Eu quero te moldar para quando você tiver a oportunidade de voltar naquele lugar, você vai chegar lá e você não vai ser ninguém. E é realmente o que acontece. Quando eu tenho oportunidade de ir em alguma academia ou fazer algum evento com os amigos, alguma coisa assim, parece que eu cheguei e ninguém viu, eu fui embora e ninguém viu. Mas toda vez que eu chego lá, eu chego com a palavra do Senhor afiada para falar para aquele povo. Porque eu entendi que o Senhor não me levantou para ser um mero lutador. Ele me chamou para ser um guerreiro na casa dele. Ele me chamou para ser um homem de Deus, para falar do Evangelho e lutar contra Satanás e os demônios. Esse é o chamado do discípulo. O discípulo, ele não andava com Jesus para se acovardar e sentar. Mesmo quando se acovardava, ele se arrependia e voltava e pedia perdão para o Senhor. Tanto que ele falou para o discípulo, tu me amas? E o discípulo teve que reconhecer para que ele foi chamado. E depois que tem esse reconhecimento, essa entrega desse homem para o Senhor, nós como igreja estamos aqui, porque a igreja se formou por ele. Ele que levou a palavra do Senhor. Então nós temos que entender que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a mensagem do Evangelho. Às vezes a gente não fala coisas da Bíblia, mas se você tiver esse versículo na sua boca, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Até hoje, meus amigos dos esportes pelo mundo afora
me faz essa pergunta: cara, por que tu largou tudo, cara? Por que você parou de fazer o que você fazia? Você era tão bom. Falar, meu querido, mas não vivo mais eu. Cristo vive em mim, porque eu entendi que isso que eu fazia era só para o meu mero prazer, só me trazia orgulho. Mas aquilo que eu faço hoje em dia é para glorificar aquele que vai voltar e vai buscar a minha casa, que vai buscar essa igreja, vai buscar a família, que vocês oram por ela. Aleluia, Jesus. Jesus, depois que ele foi, os discípulos foram fazer o id. Então a gente começa a entender que a multidão ela se dispersa, mas os discípulos eles continuam, porque discípulo ele não para no caminho, o discípulo ele vai até o fim, que seja morte de cruz, mas vai até o fim, amém? Mas hoje também é assim, as pessoas gostam de promessa, mas rejeita correção, gostam de bênção, mas evita a mudança. Gostam do fogo, do poder, mas evita a santidade. Oh Jesus, vai doer, mas eu sei que vai curar, Senhor. Obrigado, Senhor. Você ama só o que Deus dá ou do que Ele fala? Você permanece quando é confrontado, ou você joga a toalha e deixa tudo para trás? Ah, mas me bateram muito. Olha para Jesus. Jesus foi açoitado, morto de cruz, morte de cruz. E mesmo assim ele deixou a palavra viva e um exemplo para que nós juntássemos a multidão para que eles também sejam discípulos. Porque Ele nos garante que na palavra Ele fala que não jogará nenhum fora aqueles que o Pai manda. E tem gente que o Senhor está mandando e tem igreja que a igreja está jogando essas pessoas fora. Mas por que está jogando fora? É falta de compromisso? Às vezes não. É porque ainda não entendeu que discípulo vai atrás, que discípulo continua fazendo a obra de Deus, que discípulo ele não para enquanto a pessoa não tiver discípula também. Aleluia, Jesus. O discípulo ele permanece por convicção que Jesus é o Filho de Deus. Convicção que Jesus é o Filho de Deus. Tanto que eles falam, quando Jesus fala, vocês também querem ir? Ele fala, para onde iremos nós? João 6,28 fala, quando a multidão for embora, Jesus não segurou ninguém. Perdão. No João 6,68 fala essa passagem que Jesus fala, vocês querem ir também? Ele fala, para onde iremos nós, né? Só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Mas quando a multidão foi embora, Jesus não segurou ninguém. Mas os discípulos ficaram. Por que eles ficaram? Mas por que eles ficaram? Porque entenderam algo muito poderoso. Não existe caminho fora de Jesus. Tem pessoas aí que parece que está caminhando com Jesus. A aparência é de crente, o agir é de crente, a fala é de crente, os costumes são de crente, mas o coração é de multidão. Mas o coração não está alinhado com a palavra de Deus para socorrer os fracos, para socorrer os que estão precisando. Para entender essa palavra, que o Senhor não veio para os fortes, Ele veio para os doentes. Discípulo tem que pensar como Jesus. Discípulo não pode deixar que qualquer ventania abale. Mesmo que abale, quando ver o Senhor Jesus, olhar para Ele e falar, Senhor, me faça ir até o Senhor. Ele fala, então venha, meu querido. Não sei você, mas eu não conheço o outro que andou na água, a não ser esse homem. Porque ele andou sobre a palavra de Deus. E
Discípulo que está firmado na palavra de Deus, ele anda na palavra de Deus. Não importa o que estiver passando. Nós vamos sempre caminhar para aquilo que o Senhor está falando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Permanecer quando tudo está bem é fácil. Quem permanece quando tudo está difícil, esse é discípulo. Esse é discípulo. Porque não importa, pode amassar, pode falar o que quiser, mas o meu alvo é Cristo. Eu vou continuar indo para Cristo, eu vou continuar falando a palavra de Deus, eu vou continuar impactando essas pessoas, eu vou continuar falando daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não importa as circunstâncias, não importa se a minha vergonha, às vezes a minha timidez quer me impedir de falar do Senhor, isso não importa. Porque a gente entendeu que o Senhor Jesus está nos moldando, está nos trazendo para perto, para que nós nos tornamos parecidos com Ele. Eu não sei você, meu querido, mas Ele deixou uma palavra e essa palavra continua no meu coração queimando até hoje, que nós iremos fazer coisas maiores que Jesus já fez. Como que nós vamos entender isso? É impossível se a gente for olhar do nosso lado humano. Como, Senhor, que eu vou fazer mais coisas maiores que o Senhor fez? Ele fala só isso através da minha palavra, através daquilo que eu deixei nessa terra, para que vocês continuem aquilo que eu comecei. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Jesus não está procurando multidões. As multidões iam atrás de Jesus. Jesus está formando discípulos. Mas pastor, por que ele está só ali formando, cuidando de 12? Está mais com 12, está mais com aquela. Porque ele já sabia que a multidão ia se dispersar. Ele já sabia que o rebanho ia se dispersar. E ele estava preparando os 12 para que juntassem essas pessoas, para que continuasse a boa obra de Jesus. Porque a multidão, ela só enche lugares. Mas discípulo, ele transforma o mundo. Aleluia. Discípulo, ele transforma o mundo. Discípulo, ele transforma o ambiente. Discípulo transforma o lugar onde ele pisa. Mas discípulo tem que estar firmado na palavra de Deus. E entender que quando você chega num lugar que precisa de uma mudança, quando você botar a planta dos seus pés, a palavra de Deus que garante que fala ali, tomarei aquele lugar como nação. Isso é papel de discípulo. E não é papel de multidão. Multidão, eles desistem muito fácil. Os discípulos, eles vivem. Eles vivem. A gente não dá vazão ao cansaço. A gente não dá ouvido às vozes de fora. A gente dá ouvido para aquilo que o Senhor Jesus falou e continua falando. A multidão, ela só recebe. Ela só recebe. Eu quero mais. Eu quero poder, eu quero autoridade. Eu quero dinheiro. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas discípulo não, discípulo entrega. Discípulo, ele entrega tudo que ele tem. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Mas você tem tempo para ele. Você pode arranjar tempo para Deus. Você pode arrumar tempo para falar do evangelho para o seu vizinho, para o seu funcionário, para o seu patrão. Discípulo. E para concluir, eu gosto sempre de tomar isso como exemplo, até para mim ficar me observando e tomar cuidado com isso. Porque existem dois tipos de grupos seguindo Jesus. E eu acabei de expor esses grupos. Os que seguem só para receber, ou os que seguem pelo o seu chamado e o que irão viver. Renúncia, obediência e decisão te faz ser parecido com Jesus. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Hoje nós precisamos tomar uma decisão. Se nós vamos continuar como multidão ou se nós vamos continuar como discípulo.
Você pode continuar como multidão, mas você não vai viver aquilo que Cristo tem. Aquilo que o Senhor está preparando em Sarasota. Aquilo que o Senhor está preparando nos Estados Unidos, no mundo. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço pelo Evangelho? Perdoar aquele que te insultou? Perdoar aquele que te humilhou? Perdoar as pessoas que te traiu? Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. A multidão pode até te trair, mas Jesus, Ele nunca vai te trair. Ele nunca vai te trair, por mais que às vezes a gente traia o Senhor, numa atitude, num gesto, num cansaço, em algo que o nosso corpo está pedindo para parar. Mas o Senhor, Ele nunca vai te trair. Ele sempre tem um plano para a nossa vida. Ele sempre vai ter um plano para nos alcançar outra vez e trazer nós de volta para a rota. O GPS de Jesus nunca falha. E sabe o que é mais engraçado? Quando a gente está no GPS e a gente esquece de entrar na direita ou na esquerda, o GPS não te fala, você errou. Não é isso? Mas ele faz o quê? Ele recalcula a roda e te traz de volta para o caminho. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que está aqui nessa noite. Eu sei que está falando conosco, está tocando em nosso coração. Ele começou a tirar você dos caminhos que você não deveria estar, mas Ele está trazendo você de volta para a rota. Ele está trazendo você de volta para o caminho. Ele está te trazendo de volta a ser discípulo dEle. Aleluia, Jesus. Vocês estão prontos a viver aquilo que o Senhor tem? Se a sua decisão é ser discípulo, entregue hoje de volta os seus caminhos para o Senhor. Entregue hoje com todo o teu coração aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você acha que você é incapaz. Às vezes sim, nós somos incapazes de muita coisa, mas aquele que capacita está aqui nessa noite nos trazendo de volta para a rota. Aleluia, Jesus. E eu creio que o Senhor nessa noite está falando conosco de uma forma sobrenatural. E Ele está querendo trazer algumas pessoas para a rota. Você que já foi discípulo lá atrás, que fazia a vontade de Deus, que andava nos caminhos de Deus fielmente, mas virou um lugar que não era o caminho, mas virou para uma esquerda que o GPS não te falou nada, ou que você não prestou atenção no GPS, que é Jesus, e deu aquela desviada. O Senhor está recalculando, está chamando você de volta. Ele está querendo que você faça um compromisso com Ele outra vez, porque Ele continua sendo fiel, e Ele vai continuar sendo fiel. Amém? Amém? Nós vamos cantar um louvor. Fica de pé, vamos adorar o nome do Senhor, porque eu creio que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti e entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Eu sei que tem pessoas nessa noite que o coração tá queimando, tá pegando fogo.
assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Pai, e que nunca mais, Pai, esse nome saia de lá, Pai. Pai, eu que já andei nos teus caminhos, Senhor, e me desviei da rota. Hoje eu volto para a rota, Pai. Me direciona, Senhor. Me leva, Senhor, mais uma vez, Pai, a caminhar contigo. E eu me comprometo em obediência, em negar a mim mesmo para ser discípulo de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu vou contar de 1 até 3. Se essa palavra falou com você, e se você é uma dessas pessoas que fez essa oração, aceitando Jesus como Salvador, voltando para os caminhos dele pela primeira vez, eu vou contar de 1 até 3. Levanta a sua mão bem alto. Você não vai estar levantando a sua mão para mim, para a igreja. Você vai estar levantando a sua mão para Jesus. Não fica de fora. 1, 2, 3. Se tem aqui alguém no nosso meio, levanta sua mão. Amém. Tem uma pessoa ali. Aleluia, Jesus. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Você que levantou a mão, queria que você viesse aqui na frente. A gente queria orar por você. Aleluia, Jesus. Igreja, vocês estão felizes que houve salvação nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Não se apagará. Afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, oh papai, só tenho você. Diga, eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, já tenho você. Só faltava eu perceber. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa noite de salvação, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Espírito Santo, eu estou sentindo no meu espírito. Você que decide hoje a ser discípulo, parar de ser multidão, parar de ouvir essas vozes aí fora, de pessoas que o Senhor vai começar a te tirar dessa mesa. Eu senti de orar por você. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente. Não saia daqui sem receber essa oração. Eu sinto no meu espírito que alguém precisa dessa oração nessa noite para continuar sendo discípulo. Vamos continuar cantando. Se isso for para você, vem aqui na frente que a gente vai estar orando por você. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir.
e ficar feliz, e ficar feliz, e ficar feliz. Ele não te abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh Espírito Santo, e ficar feliz. Levanta suas mãos e declare, eu vaguei, e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, oh papai, só tenho você. Eu vaguei, e eu vaguei, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber